como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, toma a escritura de Efésios 1, do verso 4 ao 10, para a nossa meditação nesta manhã. Agora, se existe algo rico, se existe algo profundo, está aqui, em Efésios, capítulo 1. Paulo, então, fala que Deus, ele propôs fazer todas estas coisas para louvor da sua graça, segundo a sua própria vontade. Então, o profeta nos mostra que Deus, ele sendo o grande Jeová, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, conhecendo todas as coisas, conhecendo o fim desde o começo, ele viu o que seria o céu, aquele lugar de gozo, onde os eleitos estariam rejubilando de tanto gozo por toda a eternidade. Por quê? Aquelas pessoas que ele viu estariam rejubilando de tanto gozo, porque elas estavam perdidas e foram encontradas. Estavam condenadas e foram perdoadas. Elas seriam lançadas no inferno, mas foram salvas. E elas estão ali com seus filhos. Deus nos viu na glória com nossos filhos. E a gratidão que havia no coração dos eleitos por causa de sua salvação e de seus filhos era uma gratidão tão grande que nem a eternidade seria tempo suficiente para que pudéssemos expressar toda a gratidão que nós temos por Ele, pelo que Ele fez. Então, Deus viu essas pessoas e Ele amou isto, o fato de nós sermos predestinados para a adoção por Jesus Cristo, ou seja, esta gratidão se deu pelo fato de que, como Paulo explica também em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como também Paulo fala em Romanos capítulo 4, que aquele que pratica a justiça não lhe é dado o galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Se alguém conseguisse ser perfeito. Mas aquele que não pratica, mas crê no sacrifício que justifica o ímpio, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Então Deus viu isto daí, que se Ele nos colocasse aqui nesta dimensão,
como pessoas que estivessem sujeitas ao pecado, que nós fôssemos pequenas o suficiente para sofrermos tentação, mesmo que Ele nos colocasse sobre as bases do livre-arbítrio. Ele viu a astúcia de Satanás e como ele enganaria a raça humana. Mas ele viu também que algumas pessoas iriam desejar a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação. Deus viu que a noiva, essas pessoas, os eleitos, os escolhidos, eles amariam isto, o perdão, a graça, a salvação, e que nós agarraríamos esta oportunidade e nós lhe seríamos eternamente gratos. E Deus amou isto. Ele viu antes da fundação do mundo o posicionamento que cada um tomaria. Então ele amou a alguns e aborreceu a outros. Porque se por um lado ele viu aqueles que aceitariam, abraçariam a grande oferta que ele nos faria, ele derramaria seu próprio sangue, daria a própria vida, ele daria tudo que ele tem, a própria vida. E nós iríamos aceitar isso, agarrar isso. Mas ele viu também que muitos rejeitariam, venderiam a sua primogenitura. Por isso, Paulo disse que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então, Deus nos predestinou. Aquele que ele viu, ele amou, ele justificou, ele santificou e ele já glorificou. E então nós viemos aqui ao mundo para sofrermos a adoção por Jesus Cristo. Lembrando que esta adoção não é essa adoção do mundo ocidental, é a adoção a que se refere o mundo oriental, na qual a adoção não era a pessoa pegar uma criança que não é seu filho e adotá-lo civilmente, e a partir daquele dia, por causa do registro em cartório, aquela pessoa, aquela criança se tornaria filho daquele casal, mas só no civil. Não é isso. Não é isso. A adoção oriental, a qual a Bíblia se refere, é aquela que o pai de família, depois dele ter criado o seu filho e ter colocado o seu filho sob as instruções de um tutor, aquele professor iria ensinar os negócios de família para aquela criança. E quando aquele menino tivesse aprendido os negócios da família, que ele tivesse apto para administrar os negócios da família, então o pai daquele menino faria uma cerimônia, convidaria várias pessoas e levariam para a cerimônia de adoção, aonde a partir daquele dia, a partir daquela cerimônia, a assinatura daquele menino valia tanto quanto a assinatura do pai. Essa é a adoção de que Paulo se refere. Então Jesus Cristo, ele sofreu este processo de testes e provas, e então ele cumpriu a lei e os profetas. E então chegou o dia da cerimônia de adoção e ele convidou Pedro, Tiago e João e levou ali para o Monte da Transfiguração, e ali apareceu Moisés e Elias, a lei e os profetas. Jesus havia cumprido a lei e os profetas. Então, quando eles estavam ali, Pedro disse: Senhor, bom é que estejamos aqui, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e Elias. E naquele momento veio ali uma nuvem, como uma luz, e a veste de Jesus brilhou como uma luz resplandecente, e daquela nuvem saiu uma voz e disse: Este é o meu filho amado,
em quem tenho o prazer de habitar, a ele ouvi. Então os discípulos caíram por terra ali. Então Jesus tocou neles. Quando eles levantaram, eles não viram mais nada, nem mais a ninguém, senão a Jesus. Então, aquele evento ali mostrou que Jesus havia cumprido a lei e os profetas, ele estava aprovado, foi ali e recebeu a adoção do Pai, mas ele não ficou com isso para si, ele deu para nós. Por isso é que Paulo fala que nós recebemos a adoção por Jesus Cristo, não por nós mesmos. Nenhum de nós conseguiu isso, essa adoção por si mesmo. Nenhum de nós consegue cumprir a lei e os profetas. Nenhum de nós consegue ser perfeito, mas Jesus foi perfeito em tudo. E ele, então, não ficou com isso para ele, ele deu para nós. Por isso é que Paulo diz que nós recebemos a adoção por Jesus Cristo. E isto foi a vontade do Pai para a manifestação da graça. Então, nós agora somos herdeiros disso. Este poder, essa autoridade agora é nossa. Por isso Jesus Cristo disse: se você disser a este monte, mova-te, e não duvidar, mas crê que se fará, você terá aquilo. Jesus Cristo disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É nossa herança, porque ele conquistou isso para nós. E ele nos deu isso depois de receber a adoção. Por isso, isto é nosso, não porque nós conquistamos isto, mas isso é nossa herança por Jesus Cristo. Por isso é que nós somos filhos de adoção, recebemos a adoção não pelo nosso mérito, mas pelo dele. Mas o que importa? O que importa é que é nosso. Eu não queria conseguir isso por mim mesmo. Bom, para começar seria impossível. E nós não temos esta presunção de querer ser perfeitos. Eu não quero ser perfeito. Uma vez que a gente tem o entendimento de qual é o plano da redenção, você não quer ser perfeito por si mesmo. Por que você desejaria ser perfeito por si mesmo? E roubar o privilégio de Deus nos dar isso. Ele não quer. O profeta fala que Deus colocou o céu tão alto de maneira que nenhum homem pudesse alcançá-lo. E por que Deus faria isso? Porque ele deseja nos dar isso, ele mesmo. Deus não quer que você consiga isto por conta própria. Ele quer nos dar isto. Então toda a salvação, a redenção, tudo é ele. A santidade é dele, o mérito é dele, o céu é dele, tudo é dele, mas ele fez o céu, a nova Jerusalém, não é para ele ficar com os anjos, não é para os anjos, hein, anjos? Eu sei que vocês não vão ficar com raiva nem com inveja, né, anjos? Vocês têm o lugar de vocês. Mas a nova Jerusalém, que Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. A razão da existência, a razão da felicidade, a razão de ser de Deus, somos nós. O pai, ele trabalha, ele se esforça, é pela família, pela esposa, pelos filhos. E Jesus Cristo foi construir essa cidade para nós. A cidade é nossa. Nós vamos nos assentar no trono com Ele. O céu é nosso, Ele é nosso e nós somos dele. Será uma eternidade de gozo. E não há nada que o inimigo possa nos oferecer que possa sequer chegar aos pés da eternidade de gozo
que nos espera. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, não vá trocar sua herança por um prato de lentilha. Não aceite nenhuma oferta de Satanás. Existe uma eternidade de gozo esperando por você. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.